Graça e paz, queridos. Olha só que alegria poder conversar com você hoje. Eu me chamo Renata, sou pastora anglicana aqui na Paz Lagoa. Eu vou deixar aqui a nossa mídia social, caso você queira conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade. Além da formação em teologia, eu sou também assistente social, sou formada em serviço social pela Universidade Federal. Sou casada com o reverendo Carlinhos, nós temos 2 filhos e eu sou completamente apaixonada pela área de ensino, especialmente dentro da igreja. E olha só, há alguns anos atrás eu gravei um vídeo sobre o carnaval, sobre sua história, sobre uma reflexão do cristianismo frente a essa festa. Mas esse ano eu decidi fazer um novo vídeo, repaginado, atualizado, um pouco mais denso, com mais algumas informações. E eu quero usar esse momento para refletir com você, calma e com o coração aberto, sobre um tema que ano após ano sempre volta à mesa, é o carnaval. Toda vez que esse período se aproxima, surgem muitas perguntas, e perguntas sinceras, perguntas que não nascem da rebeldia, mas de uma busca por entendimento. Especialmente entre aqueles que estão começando a caminhada da fé, entre novos convertidos, entre irmãos e irmãs que desejam viver de forma correta diante de Deus. Muitos procuram seus líderes, seus pastores, seus líderes de célula e dizem com toda honestidade: eu sempre ouvi que o cristão não deve brincar o carnaval, mas por quê? Eu não quero apenas obedecer uma regra, eu quero entender. E aí então surgem outras perguntas ainda mais profundas. Mas e se eu for só para olhar? E se eu não fizer nada de errado? Se eu for apenas ver as fantasias, os blocos, a música, a festa, tudo isso que parece tão inofensivo? Essas perguntas revelam algo importante. Um coração que deseja discernimento, não apenas proibição. E é exatamente aqui que a igreja precisa agir com pastoreio e não com frases prontas. Porque a fé cristã, meu querido, nunca foi construída apenas sobre o que é permitido ou o que é proibido. Ela é construída sobre relacionamento, sobre transformação e sobre o senhorio de Cristo. A pergunta central nunca foi apenas: isso é pecado? Mas isso me aproxima ou me afasta de Cristo? Porque na maioria das vezes, quando alguém pergunta sobre o carnaval, no fundo está perguntando: como eu vivo a minha fé em meio a uma cultura que pensa, celebra e deseja de uma forma tão diferente do evangelho? E essa é uma pergunta legítima. É uma pergunta que merece resposta, e uma resposta bíblica, pastoral e amorosa, assim como o nosso Deus é. Por isso, antes de responder se o cristão pode ou não pode participar, nós precisamos refletir juntos sobre algo ainda mais profundo. Quem governa o nosso coração? O espírito ou a carne? Que tipo de alegria nós buscamos? Que tipo de testemunho nós oferecemos? E, acima de tudo, o que verdadeiramente glorifica a Deus, a Cristo na nossa vida? E a minha proposta com você hoje é caminharmos juntos em uma reflexão honesta e necessária. Não apenas para criar regras ou nada disso, nem para alimentar polêmicas, mas para buscar discernimento espiritual. A Bíblia nos ensina que muitas vezes o povo de Deus tropeça não por maldade, mas por falta de entendimento. A Escritura diz no livro de Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes, quando não compreendemos a origem, o significado, o espírito das coisas que nos cercam, nós corremos sim o risco de nos envolver com práticas que não edificam a nossa fé, mesmo sem perceber. Por isso, a intenção desse vídeo é ajudar você a enxergar com clareza. E aí eu quero propor que a nossa reflexão seja organizada em 2 etapas, 2 partes dentro de um mesmo caminho. Não para cansar, mas para estruturar o pensamento. E aí, na primeira parte, nós vamos olhar para a história. Nós vamos responder perguntas que muitas vezes nunca paramos para fazer. O que de fato é o carnaval? O que essa palavra significa? Como é que essa festa surgiu? Ela é apenas uma expressão cultural brasileira ou é algo que atravessa povos, nações, séculos? Nós vamos entender como o carnaval chega no Brasil e como ele se molda às expressões culturais de cada região. Aqui no nosso estado, por exemplo, Pernambuco, nós convivemos com inúmeras manifestações culturais próprias dessa época. O maracatu, o caboclo de lança, chamado maracatu rural, a noite dos tambores silenciosos, o rei momo, o frevo, o homem da meia-noite, o galo da madrugada, os caboclinhos, os papangus de bezerros, a laúça. Se você for na praia de Boa Viagem, por exemplo, num sábado durante esse mês, pela manhã para pegar um sol, durante todo esse mês você vai ver homens vestidos de laúça lá com seus chocalhos pedindo dinheiro às pessoas. Veja bem, tudo isso carrega história, identidade, memória e símbolos.
E a nossa pergunta é: o que é que está sendo celebrado por meio delas? Que tipo de espiritualidade, de visão de mundo e de valores elas comunicam? E aí, na segunda parte, nós vamos à luz da palavra de Deus. Porque para o cristão, a história nunca é um ponto final. As escrituras são um ponto de partida. A escritura é que ilumina a cultura e não o contrário. Então, nós vamos refletir biblicamente sobre as implicações que essa festa carrega para a nossa fé. Não apenas no que é visível, mas no que é espiritual. Não apenas no que é externo, mas em tudo aquilo que afeta o coração. Nós vamos pensar juntos sobre carne e espírito, sobre testemunho, sobre santidade e sobre o chamado de viver de uma forma distinta de um mundo que nem sempre caminha na mesma direção da cultura do reino de Deus. A minha oração é que ao final dessa reflexão você não saia apenas com mais informação, mas com mais discernimento, com mais temor, com mais amor por Cristo. Porque o cristão ele não vive guiado por um calendário cultural, mas pelo senhorio de Jesus. Mas aqui eu quero deixar algo muito claro desde o início dessa conversa. A proposta dessa reflexão não é atacar a fé de ninguém, nem desqualificar a experiência religiosa de quem quer que seja. Nós reconhecemos que os seres humanos são livres, livres para crer e livres para não crer, livres para expressar a sua espiritualidade da forma que escolherem. Nós vivemos em uma sociedade plural e o respeito às escolhas do outro é um valor que nós, como cristãos, também afirmamos. Cada pessoa responde diante da sua própria consciência. Cada pessoa faz suas escolhas e eu não estou aqui para julgar corações nem apontar dedo para ninguém. No entanto, existe algo que precisamos afirmar com a mesma clareza. Enquanto cristãos, nós não vivemos sem referências. Nós temos uma identidade, nós temos uma confissão de fé, nós temos aquilo que nós chamamos de regra de fé e prática, que é pautada nas Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é o nosso ponto de partida e é a nossa referência para tudo na nossa vida. Isso significa que a nossa forma de viver, de decidir, de celebrar e até mesmo de nos posicionar culturalmente, ela é moldada por aquilo que cremos ser a palavra de Deus e o ensino do próprio Cristo para a nossa vida. Porque o cristão, meu querido, ele não se orienta apenas no que é, pelo que é permitido socialmente, nem pelo que é aceito culturalmente. Ele se orienta pelo evangelho, pela vida de Jesus, pela ética do reino de Deus. E é a partir dessa convicção e somente a partir dela que eu trago essa reflexão para você, que decidiu seguir a Cristo, não como uma imposição, mas como um convite ao discernimento. E eu faço tudo isso com muito respeito por quem pensa diferente, com muito amor por quem escolhe um outro caminho, mas também com fidelidade àquilo que eu creio. Porque amar o próximo não significa abrir mão da nossa fé. Ter convicção não significa desrespeitar o outro. A minha oração é que essa conversa nos ajude a viver com mais consciência, com mais consistência, com mais maturidade espiritual e mais fidelidade ao evangelho que professamos enquanto cristãos. Eu quero também compartilhar algo importante com você, com transparência e responsabilidade pastoral. Essa reflexão que eu estou apresentando a você, ela não nasceu de uma opinião pessoal de Renata, nem da minha impressão momentânea. Ela foi construída ao longo do tempo. Esse material, por exemplo, ele começou a ser desenvolvido ainda na época em que nós, eu e meu esposo, servíamos ensinando na escola bíblica, quando tínhamos o privilégio de dar aulas, lá na escola bíblica da Catedral Anglicana do Brasil, a Paz, lá em Piedade. E aí, desde aquele período, esse conteúdo ele foi sendo cuidadosamente elaborado, estudado e amadurecido. Ele é fruto de pesquisa, de leitura, de diálogo com bons materiais teológicos, de consultas a fontes históricas, de artigos acadêmicos, de monografias e de materiais de apoio que nos ajudaram a compreender melhor o tema. Então, nada do que eu estou compartilhando aqui com você foi tirado da minha cabeça. Não é achismo, não é opinião isolada e nem é uma tentativa de impor uma visão pessoal. É resultado de estudo sério, de uma busca responsável, de compromisso que eu tenho com o ensino da igreja. E eu faço questão de dizer isso não para dar algum peso humano sobre o que está sendo dito, mas para deixar claro que quando nós ensinamos, especialmente dentro da igreja, a gente precisa fazer isso com temor, com responsabilidade, com amor à verdade.
A minha intenção, ao compartilhar esse material com você, é muito simples. É dividir aquilo que um dia me ajudou a pensar, a discernir, a amadurecer a minha fé. E se isso servir para edificar a sua caminhada com Cristo, então todo esse esforço já vai ter valido a pena. Agora, entrando na parte histórica da nossa reflexão, é importante que a gente comece pelo básico. O que é que significa, afinal, a palavra carnaval? Pois bem, a palavra carnaval ela tem sua origem no latim e ela está ligada à expressão carne levare, que pode ser traduzida como retirar carne ou afastar-se da carne, ou algo também, como alguns estudiosos falam, indicam, tipo carnevale, que significa no sentido de dar a Deus a carne. E em qualquer uma dessas leituras, a ideia central é a mesma, a referência à carne como algo que seria temporariamente deixado de lado. E à primeira vista pode parecer até contraditória, né? Porque afinal de contas, nós pensamos no carnaval como conhecemos hoje, e ele está muito associado à exaltação da carne mais do que à sua abstinência. Então, como entender isso? Para isso, nós precisamos olhar para o calendário cristão histórico, especialmente na tradição ocidental. Nele, existem dois grandes períodos de preparação espiritual: o Advento, que antecede o Natal, e a Quaresma, que antecede a Páscoa. A Quaresma é um período de aproximadamente 40 dias ali marcado historicamente por práticas de jejum, de penitência, reflexão e preparação espiritual para a celebração da Páscoa. E aí o carnaval surge exatamente antes do início da Quaresma, por isso ele é chamado de um período pré-quaresmal. Na prática medieval, o que acontecia era o seguinte: sabendo que eles iam entrar num tempo de disciplina espiritual mais rigorosa, com restrições alimentares, especialmente consumo de carne e com práticas de penitência, as pessoas passavam a viver nos dias que antecediam a Quaresma um tempo de liberação dos desejos reprimidos. Ou seja, tipo assim, antes de retirar a carne, eles decidiram entregar-se completamente a ela. Não apenas no sentido alimentar, como o consumo abundante de carne ou vinho, mas também no sentido moral e comportamental. Prazeres, excessos, inversão de normas sociais e suspensão temporária de limites éticos. E aí, o que era para ser uma preparação espiritual acabou se tornando um extravasamento da carne. A lógica era simples, ainda que espiritualmente perigosa. É tipo assim: vamos aproveitar tudo agora, porque depois vai vir o tempo de jejum. Assim, o adeus à carne não era vivido como arrependimento, mas como uma despedida celebrativa. E é nesse contexto que o termo carnaval ele se consolida historicamente. Ele carrega essa ambiguidade profunda, um nome que fala de abstinência, mas com uma prática que celebra o excesso, uma ideia de preparação espiritual, mas uma vivência marcada pela liberação dos instintos. Perceba que desde a sua origem, o carnaval ele nasce dessa tensão. Ele não surge como uma festa neutra, mas como um espaço cultural onde a carne ela é colocada em evidência antes mesmo de ser teoricamente disciplinada. E essa raiz histórica é fundamental para que a gente possa entender mais à frente as implicações espirituais e teológicas que essa festa carrega até hoje, especialmente para aqueles que desejam viver sob o senhorio de Cristo. Muito bem. Agora acho que a gente já entendeu o significado da palavra carnaval e o contexto em que ela se insere no calendário cristão, surge uma pergunta muito importante. Quando, afinal de contas, o carnaval ele surgiu? Qual é a sua origem mais profunda? E aqui é importante nós sermos honestos. A origem do carnaval, como nós conhecemos hoje, ela não é simples, ela não é linear. Ela não nasce de um único lugar, de um único momento na história. Muito pelo contrário, a sua formação ela é gradual, ela atravessa séculos, culturas e civilizações diferentes. Alguns estudiosos apontam que os primeiros indícios do que mais tarde daria forma ao carnaval, eles podem ser encontrados em civilizações muito antigas, especialmente em festas agrárias ligadas aos ciclos da natureza, da fertilidade e da colheita. Há pesquisadores como o historiador brasileiro Irã Araújo, que ele dedicou muitos estudos ao tema do carnaval e sugere que práticas semelhantes já existiam por volta de 2000 anos antes de Cristo em culturas do mundo antigo, como o Egito. Não no formato do carnaval moderno, evidentemente, né? Mas em celebrações que compartilhavam características fundamentais. Festas coletivas, rituais ligados à fertilidade da terra, ao renascimento da vida, à abundância. No Egito Antigo, por exemplo, haviam festividades religiosas associadas às divindades de Ísis e Osíris. Ísis ela era ligada à fertilidade, né, da terra, à maternidade, à renovação da vida. Já Osíris muito ao ciclo agrícola, à morte, ao renascimento da natureza. Enfim, essas festas elas incluíam procissões, música, bebida, dança, rituais simbólicos que celebravam a força da vida e da terra.
E é importante esclarecer algo aqui. Eu não estou dizendo que o carnaval nasceu diretamente no Egito, nem que essas festas eram carnaval no sentido estrito. O que os estudiosos apontam é que esses rituais antigos lançam as bases culturais e simbólicas de algo que, ao longo dos séculos, seria reelaborado em outras civilizações. Nós podemos dizer, de certa forma, que essas práticas se desenvolvem e ganham novas formas na cultura greco-romana. Então, se a gente quer entender a história do carnaval, nós precisamos olhar para o mundo clássico, especialmente para a Grécia e para Roma, porque é ali que muitos elementos do carnaval eles passam a ganhar uma forma mais definida. Na Grécia Antiga, por exemplo, existiam festas religiosas dedicadas a um deus chamado Dionísio. E Dionísio ele era associado ao vinho, ao êxtase, à fertilidade da terra, à ruptura dos limites da racionalidade. Essas festas, queridos, elas não tinham apenas um caráter agrícola no seu desenhar, como um agradecimento pela colheita ou pela fertilidade do solo, mas elas também traziam um caráter profundamente espiritual e simbólico dentro da cosmovisão pagã. Nos chamados cultos dionisíacos, o êxtase era visto como um caminho de contato com o divino. A embriaguez, a dança desenfreada, a perda do autocontrole não eram considerados excessos, mas experiências sagradas. E aí, com o tempo, essas celebrações passaram a ser marcadas por abusos evidentes, consumo excessivo de vinho, erotização do corpo, práticas sexuais desordenadas, a suspensão das normas morais fazia parte do ritual. E aí, quando essa herança cultural ela chega à Roma antiga, ela é reinterpretada e ela é ampliada. Dionísio passa a ser identificado com Baco, o deus romano do vinho, da embriaguez, do delírio. Baco ele era considerado o deus da loucura. E ao redor de Baco surgem as famosas festas conhecidas como bacanais, que você já deve ter ouvido falar. Os bacanais, eles tornaram-se um símbolo de uma celebração sem limites, festas regadas a muita bebida, muita permissividade sexual, muitos comportamentos considerados escandalosos até mesmo por parte da sociedade romana da época. Não havia censura moral nem condenação ética. A ideia central era exatamente essa, ó, por um período determinado, esqueça as regras. E além de Baco, Roma também celebrava festas em honra a Saturno, o deus da agricultura. As chamadas Saturnálias também eram marcadas pela inversão da ordem social, pela liberação dos prazeres, pelo excesso, pela quebra temporária das hierarquias. Tipo assim, escravos e senhores, ricos ou pobres, todos participavam de um mesmo ambiente de permissividade e extravasamento. Perceba algo importante. Tanto na Grécia quanto em Roma, essas festas estavam sempre ligadas a dois eixos centrais: fertilidade e prazer. A terra precisava produzir e o ser humano buscava a satisfação plena dos seus desejos. O corpo, os instintos, os sentidos, eles eram celebrados como caminhos de gozo, de plenitude, de contato com o sagrado. Mas quando o cristianismo ele começa a se expandir, especialmente a partir do século IV, a igreja se depara com essas práticas profundamente enraizadas na cultura popular. No primeiro momento, a postura foi de enfrentamento, de condenação das chamadas práticas pagãs. No entanto, com o passar do tempo, parte dessas celebrações elas não desaparecem e elas começam a ser toleradas, adaptadas, ressignificadas dentro do calendário cristão, por questões políticas mesmo. E é nesse processo lento e complexo que se forma aquilo que mais tarde nós reconhecemos como carnaval. Não por uma decisão isolada ou por um decreto único, mas por uma acomodação histórica. Algo construído ao longo do tempo, passando ali no período da Idade Média a ser localizada antes do tempo penitencial da Quaresma, como ainda é até hoje. Tradicionalmente, atribui-se ao pontificado de Gregório I, lá no final do século VI, a organização mais clara do calendário litúrgico ocidental, o que acabou delimitando esse período ali pré-quaresmal. Frequentemente é associado a ele a criação ou a formalização do conceito do carne levarum. É então que séculos depois, já na Idade Moderna, especialmente ali após o Concílio de Trento, no século XVI, o Carnaval ele passa a ser reconhecido de forma mais explícita como uma festa popular, tolerada no calendário civil e cultural, ainda que carregando tensões com a espiritualidade cristã. O ponto que nós precisamos compreender, perceber, é que, desde as suas raízes mais antigas até a sua consolidação histórica, o Carnaval ele carrega uma herança espiritual muito clara. A exaltação da carne, a suspensão dos limites morais, a busca do prazer como fuga da realidade, enfim. Entender essa origem, ela não é apenas um exercício de curiosidade histórica. Compreender isso também não é demonizar a história,
mas é preparar o nosso coração para uma pergunta que ela é essencial para nós. Como é que essa herança, ela dialoga ou entra em conflito com o evangelho de Jesus Cristo? É isso que nós precisamos refletir mais à frente à luz da palavra. Mas aí, à medida que o carnaval ele vai se consolidando historicamente, começam a surgir algumas figuras simbólicas que até hoje fazem parte do nosso imaginário, do imaginário popular. Uma delas, bastante conhecida por todos, é o quê? A figura do Rei Momo. E todo ano a gente vê essa mesma imagem sendo repetida, né? Um homem geralmente obeso, sorridente, com roupas coloridas, representando a fartura, exagero, uma alegria sem limites. Mas é importante dizer que essa imagem do Rei Momo, da mesma forma como nós conhecemos hoje, ela é uma construção relativamente recente, especialmente ali no Carnaval brasileiro do século XX. Ela não corresponde exatamente às suas origens históricas. A raiz dessa figura, ela está ligada às festas pagãs do mundo antigo, especialmente nas Saturnálias romanas. Durante essas festas, em homenagem a Saturno, havia uma prática curiosa e simbólica. Escolhia-se uma pessoa, muitas vezes chamada de príncipe Saturnalícios, como uma espécie de rei da festa, que por um período determinado ele ia assumir simbolicamente o comando das celebrações. É importante dizer que este rei não era um rei de fato, tá? Normalmente eles escolhiam um belo soldado, um valente soldado ou até mesmo um prisioneiro. Só que esse rei, ele tinha permissão para ordenar brincadeiras, inverter regras, suspender hierarquias e promover todos os excessos de tudo que ele quisesse, mesmo que muitas vezes fossem coisas ilegais. Ele era a encarnação da ideia de que por alguns dias tudo era permitido. Os escravos podiam zombar dos seus senhores, normas morais eram relaxadas e a irreverência ela era celebrada. E embora não haja um consenso acadêmico como regra geral, como prática universal, há alguns relatos históricos de que esse rei, esse personagem, ele era morto ao final das festas em sacrifício. E embora haja divergências sobre essa questão, o que é historicamente seguro afirmar é que essa figura representava o espírito da inversão, do excesso e da suspensão da moralidade. Só que daí, com o passar do tempo, esse personagem ele vai atravessando culturas e ganhando novos contornos. A figura de Momo, ele vem da mitologia grega, por exemplo. Momo, ele era a personificação da zombaria, da crítica irreverente, da ironia constante. Segundo a mitologia, ele teria sido expulso do Olimpo por sua insolência, por sua irreverência diante dos deuses. Então, Momo representa, de certa forma, aquele que ridiculariza tudo, que não leva nada a sério, que debocha da ordem estabelecida. E aí, quando essas tradições elas se misturam à figura do rei da festa e do Momo, surge a imagem do rei Momo, como nós conhecemos. Alguém que recebe simbolicamente a chave da cidade como sinal de que, durante aquele período, ele governa a festa. Os limites são afrouxados e a irreverência é legitimada. Até hoje, nós vemos ano após ano os prefeitos de várias cidades, inclusive da nossa, entregando a chave da cidade nas mãos do rei Momo. Queridos, o prefeito de uma cidade representa a autoridade da cidade. E mesmo sendo um ato simbólico, ele espiritualmente tem um significado. Um outro elemento importante que aparece nesse contexto do carnaval é o uso das máscaras. Aqui em Pernambuco, nós temos bailes de máscaras diversos e bem antigos, uns até bem tradicionais, como o baile de máscaras, o baile municipal, enfim, são muitos. Pois bem, em várias festas populares da Europa medieval, como nos carnavais das cidades de Veneza, que existem até hoje, as máscaras elas permitiam que as pessoas escondessem a sua identidade. Isso não era apenas um adorno estético, mas tinha um significado profundo. Sem identidade, não há responsabilidade. E aí as máscaras permitiam que pessoas respeitáveis em sua vida cotidiana praticassem excessos sem serem reconhecidas. E aqui há uma reflexão pastoral importante para nós. Desde suas expressões mais antigas, o carnaval ele carrega esse mesmo espírito, a suspensão da responsabilidade, o anonimato moral, a inversão de valores, a legitimação do excesso como uma forma de celebração. Nada disso é apenas folclore. Nada disso é apenas cultura. São símbolos carregados de significados espirituais. Eles comunicam uma visão de mundo em que, por um tempo, a carne governa, os limites desaparecem e a sobriedade ela é tratada como algo desnecessário. Entende? E quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que o carnaval ele não é apenas uma festa cultural. Ele carrega uma mensagem, uma pedagogia, uma espiritualidade própria. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o carnaval ele não é uma festa tipicamente brasileira. Embora hoje ele esteja profundamente enraizado na nossa cultura e seja uma das manifestações
mais marcantes da identidade nacional. Mas sua origem não está no Brasil e nem a sua celebração se limita ao nosso país. Como nós já refletimos até aqui, o carnaval ele nasce fora do contexto brasileiro, mas ele atravessa séculos e continentes. Hoje ele é celebrado em diversos lugares do mundo, cada um com suas expressões culturais próprias, obviamente. Mas existem carnavais conhecidos internacionalmente, como o de Veneza, marcado pelas máscaras, o de Notting Hill em Londres, o de Nova Orleans, Estados Unidos, o de Trinidad e Tobago, no Caribe, além de celebrações em várias cidades da Espanha, da França e em outros países europeus. Mas o que diferencia o Brasil não é a origem do carnaval, mas é a forma como ele foi absorvido, ampliado e ressignificado dentro da nossa história e da nossa cultura. Aqui ele ganhou proporções muito maiores, tornando-se um dos eventos mais expressivos do calendário cultural do nosso país. Mas então surge uma pergunta importante: como o carnaval chegou no Brasil? A resposta passa pela nossa própria história como nação. Por que eu digo isso? Porque o Brasil ele foi um país colonizado por povos europeus e junto com os colonizadores vieram costumes, festas, tradições e expressões culturais europeias, dentre elas o carnaval. Os portugueses eles trouxeram para o Brasil as primeiras manifestações carnavalescas, inspiradas especialmente no chamado Entrudo, que era uma festa popular de Portugal marcada por brincadeiras de rua, de mela-mela, além de, claro, excessos e permissividade. Há registros históricos ainda debatidos por alguns estudiosos, mas que indicam que por volta de 1641, no Rio de Janeiro, ocorreram festas ligadas à celebração da restauração do trono português durante o governo de Salvador Corrêa de Sá Benevides. E essas celebrações ajudaram a consolidar esse tipo de festa no território brasileiro. Só que com o passar do tempo, o carnaval no Brasil ele passou a incorporar elementos de diferentes culturas, não apenas da Europa, mas também das tradições africanas trazidas pelos povos escravizados e posteriormente de influências locais. Então, esse processo deu origem a um forte sincretismo cultural que moldou o carnaval brasileiro de forma única. E aí, quando a gente vai caminhando pela história do carnaval no nosso país, já no século XIX, ali especialmente no Rio de Janeiro, surge uma figura popular conhecida como Zé Pereira. O sábado de carnaval, por exemplo, nós chamamos até hoje de sábado de Zé Pereira, não é verdade? Mas afinal de contas, quem foi Zé Pereira? Zé Pereira, ele foi um sapateiro português que ele ficou famoso por sair nas ruas tocando zabumba, tambores, animando a população, à semelhança do que ele fazia na sua terra natal. A expressão sábado de Zé Pereira, tão conhecida até hoje, nasce exatamente desse costume. E é a partir desse período, queridos, que começam a surgir os primeiros blocos carnavalescos, os cordões, os cursos e diversos desfiles populares. Muitos dos nossos avós e bisavós ainda se lembram dos cursos, né? Foliões ali fantasiados, desfilando em carros abertos, promovendo batalha de confete, serpentina e mais tarde lança-perfume. As mulheres, por exemplo, elas dançavam sobre os automóveis conversíveis da época. E essas manifestações deram origem, pouco a pouco, aos carros alegóricos, aos trios elétricos e ao formato do carnaval que nós conhecemos até hoje. E tudo isso, todo esse aparato, nos ajuda a perceber algo fundamental. O carnaval brasileiro ele é resultado de um longo processo histórico, marcado por influências externas, adaptações culturais e transformações ao longo do tempo. Ele não nasce na nossa terra, ele é incorporado, ampliado e profundamente enraizado na nossa sociedade. E entender esse caminho histórico não é apenas um exercício de memória cultural, é um passo importante para a gente refletir à luz da fé cristã sobre como as tradições humanas, mesmo antigas, mesmo populares, precisam ser discernidas à luz do Evangelho. Porque como cristão, nós precisamos nos perguntar como é que o cristão se posiciona diante de uma festa que atravessa culturas, carrega significados espirituais e molda comportamentos ao longo dos séculos. É isso que a palavra de Deus nos convida a fazer, a examinar com sabedoria e com temor. Mas eu gostaria de conduzir nossa reflexão nesse momento para algo ainda mais próximo da nossa realidade. Eu quero me deter de maneira especial ao carnaval do nosso estado de Pernambuco. Por quê? Porque é aqui onde nós vivemos, é aqui onde nós criamos os nossos filhos, onde pastoreamos as pessoas, onde a nossa fé é vivida no cotidiano. Falar do carnaval em termos gerais é importante para entender a história, mas falar daquilo que nos cerca é ainda mais necessário, porque é com essa expressão cultural que nós convivemos, que nós somos convidados a participar, que atravessa nossas ruas, nossas casas, nossas escolas, nossas conversas.
E diferentemente de outras regiões do país, Pernambuco, ele não tem como marca principal os grandes desfiles de escola de samba, como lá no Rio de Janeiro, herança dos cursos. O nosso carnaval ele se expressa de outra forma. Ele é profundamente marcado por manifestações culturais diversas, ricas em história, identidade e símbolos. Aqui nós encontramos o maracatu em suas diferentes formas, o maracatu rural, também conhecido como caboclo de lança, o frevo com sua musicalidade, com sua dança vibrante, os caboclinhos, os desfiles de rua, os papangos de bezerro, o gado da madrugada, entre tantas outras expressões que fazem parte do imaginário e da tradição pernambucana. É importante dizer com clareza que essas manifestações elas fazem parte da história cultural que nos cerca. Elas carregam memória, identidade, resistência e expressão popular. No entanto, o nosso propósito aqui não é apenas cultural, ele é pastoral e espiritual. O carnaval, embora se manifeste de diversas formas em diferentes cidades, em cada estado, em cada país, ele carrega um eixo central, um período culturalmente legitimado de suspensão de limites, de excessos e de celebração desenfreada. E quando eu proponho nos determos nas expressões culturais de Pernambuco, nós não estamos isolando aqui o nosso estado, nem afirmando que ele seja melhor ou pior do que outros contextos. Estou afirmando apenas que a gente precisa ser honesto com o lugar onde Deus nos plantou. É aqui que nós precisamos exercer o discernimento. É aqui que a nossa fé é testada. É aqui que as nossas escolhas ganham forma concreta. Por isso, nós precisamos olhar para algumas dessas manifestações culturais com discernimento cristão. Vamos perguntar o que elas comunicam quando inseridas no contexto do carnaval, que valores elas reforçam, que espiritualidade elas expressam e como é que tudo isso dialoga com o chamado bíblico, a santidade, a sobriedade e ao senhorio de Cristo. Essa reflexão não é para quem está distante, é para nós, para quem vive aqui, para quem ama essa terra, para quem caminha nessas ruas, para quem deseja honrar a Deus em tudo, inclusive na forma como se relaciona com a cultura que o cerca. É a partir desse lugar, com amor pelo nosso povo, respeito pela nossa cultura, mas acima de qualquer coisa, fidelidade ao Evangelho, nós vamos seguir adiante nessa reflexão. Pois bem, a primeira expressão cultural do carnaval pernambucano, sobre a qual eu gostaria de refletir com você, é a chamada Noite dos Tambores Silenciosos. Eu começo por ela porque é algo que particularmente me chama muita atenção pela espiritualidade expressa nessa celebração, que ao longo da história era considerada por muitos como um marco simbólico oficial do carnaval. Hoje, ela acontece tanto em Recife quanto em Olinda. Em Recife, ela acontece ali tradicionalmente no Pátio do Terço, que é um lugar carregado de história, memória e significados profundos para a cidade. Em Olinda, ela acontece ali no Sítio Histórico de Olinda. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa noite. Talvez outros já tenham participado sem compreender plenamente o que acontece ali. Por isso, é importante que a gente pare, observe e entenda. Historicamente, a Noite dos Tambores Silenciosos ela tem origem nas tradições dos povos africanos trazidos ao Brasil durante o período de escravidão. Esses povos, privados da sua liberdade e muitas vezes impedidos de expressar publicamente sua religiosidade, eles encontraram formas de preservar sua memória, sua identidade espiritual e seus rituais, ainda que de maneira velada. E aí, com o passar do tempo, essa celebração ela foi sendo incorporada no calendário cultural do Recife e permanece até hoje como uma manifestação viva dessas tradições. Mas o que acontece nessa noite? O que acontece é o seguinte: diversas nações de maracatu se reúnem no Pátio do Terço, no sítio histórico, e quando nós falamos em nações de maracatu, estamos nos referindo a grupos de maracatu que historicamente estão ligados a terreiros de religiões de matriz africana, como o candomblé e outras expressões afro-religiosas. Eu não estou falando de um grupo de pessoas tocando tambores numa sonoridade específica. Eu estou falando de representações de terreiros, e é então que essas nações de maracatu, chamadas de maracatu de baque virado, com sua sonoridade forte, marcante, começam a tocar, criando um ambiente de grande intensidade simbólica. Só que em determinado momento da noite, geralmente ali próximo à meia-noite, algo acontece. Os tambores eles se silenciam, as luzes se apagam e o ambiente ele muda completamente. O silêncio ele não é apenas estético ou cultural, ele faz parte de um ritual. Nesse momento, um líder religioso, geralmente um babalorixá, ele sobe ao espaço central e ele passa a entoar loas, que são cânticos rituais.
Essas loas são dirigidas aos orixás ancestrais, entidades espirituais, conforme a cosmovisão dessas religiões. E muitas vezes esses cânticos são feitos em línguas que as pessoas não compreendem racionalmente, mas que carregam profundo significado espiritual para aqueles que creem. Após esse momento ritual, o silêncio ele é quebrado, os tambores eles voltam a tocar, as nações de maracatu retomam seus ritmos, e é comum que nesse contexto algumas pessoas entrem em estado de transe religioso, expressem incorporações, recebam bênçãos, passes, orientações espirituais conforme a prática dos seus terreiros. E é importante dizer isso com clareza e respeito. A Noite dos Tambores Silenciosos não é apenas uma manifestação cultural ou folclórica. Ela carrega um conteúdo religioso explícito, com ritos, símbolos, invocações e práticas espirituais bem definidas. E aqui entra a nossa reflexão pastoral. Reconhecer o valor histórico, cultural e a dor de um povo que resistiu à opressão não significa ignorar o conteúdo espiritual que está presente na celebração. Como cristãos, nós somos chamados a olhar para a cultura com discernimento. A pergunta que precisamos fazer não é se é bonito, tradicional, contagiante ou importante culturalmente. A pergunta é: qual espiritualidade está sendo celebrada aqui? A quem esses ritos são dirigidos? E como isso dialoga com a fé cristã que confessa um só Deus revelado em Jesus Cristo? Essa reflexão não nos chama ao desprezo da cultura, mas a uma clareza espiritual, porque, meus queridos, nem tudo que é cultural é espiritualmente neutro, e nem tudo que é celebrado publicamente está em harmonia com a nossa confissão de fé. Ainda falando sobre o maracatu, eu quero convidar você agora a refletir comigo sobre uma outra expressão muito marcante no carnaval pernambucano. É o maracatu rural, também conhecido como maracatu de baque solto, cuja figura mais emblemática é o caboclo de lança. É impossível, gente, não reconhecer essa imagem, não é verdade? Homens vestidos com roupas ricamente ornamentadas, cheias de lantejoula, fitas coloridas, bordados, aqueles chapéus altos, né, exuberantes, o chamado cabeção, óculos espelhados, uma lança que marca o ritmo com seu chocalho e muitas vezes um cravo colocado na boca. É uma imagem forte, impactante, que chama a atenção de qualquer pessoa que já passou por um cortejo do carnaval aqui em Pernambuco. Mas o que muitas vezes não se percebe é que essa estética, ela não é apenas decorativa ou folclórica. Ela carrega significados religiosos profundos, construídos ao longo da história, especialmente a partir do sincretismo entre tradições africanas, indígenas e elementos do catolicismo popular nordestino. O caboclo de lança, ele não sai na rua de qualquer maneira. Ele tradicionalmente existe um ritual que antecede o período carnavalesco. Muitos desses brincantes, por exemplo, passam períodos de resguardo que podem incluir abstinência sexual, restrição alimentar e práticas rituais bem específicas, como enterrar a própria lança. Essas privações, elas não são meramente disciplina cultural, elas têm um sentido espiritual dentro de uma cosmovisão religiosa que envolve o maracatu rural. As próprias vestimentas, frequentemente confeccionadas pelo próprio brincante ou por sua comunidade, elas são carregadas de um simbolismo. As cores, os adornos e os elementos do chapéu, eles não são escolhidos ao acaso. Em muitas tradições, essas cores estão associadas à entidade espiritual ou orixá, no qual aquele brincante ele se entende ligado ou consagrado. Então, quanto mais colorido o cabeção, maior pode ser a percepção de múltiplas consagrações espirituais, segundo a sua crença. O cravo colocado na boca, por exemplo, que para muitos parece apenas um adereço curioso, ele também possui um significado simbólico. Em algumas tradições do maracatu rural, ele é entendido como uma forma de proteção espiritual ou como um elemento que representa a presença da calunga. A calunga, como muitos conhecem, é aquela boneca consagrada que aparece no Maracatu Nação de Baque Virado, né? Onde a gente vê a presença ali do rei, da rainha do maracatu e uma senhora que vai levando aquela boneca ali, a calunga. Então, diga-se de passagem também, que não é qualquer senhora que leva aquela boneca, tá? Mas alguém espiritualmente consagrada e muito importante dentro daquele terreiro específico. Em sua crença, eles creem que a divindade ele vem sobre a calunga e que a calunga guia o cortejo. Então, no maracatu de baque solto, há essa associação do cravo com a calunga do maracatu do baque virado. E aqui, queridos, eu queria abrir um parênteses para falar do Homem da Meia-Noite. Eu não sei se você sabe, mas o Homem da Meia-Noite ele é considerado um calunga gigante. Há muitos rituais antes da saída daquele boneco e envolvendo tudo ao redor daquele boneco no seu desfile. Não é qualquer pessoa que leva o boneco,
Não é qualquer pessoa que vai ver esse boneco antes, que participa da confecção da sua roupa, ou seja, tudo ao redor do Homem da Meia-Noite é cercado de mistério e espiritualidade. Quer seja o Nome da Meia-Noite, quer seja no maracatu de baque virado ou no maracatu de baque solto, a calunga é carregada no cortejo como um símbolo ancestral e espiritual. Há uma crença de que ela não é apenas um objeto, mas ela é um receptáculo espiritual que guia e protege o grupo. No caso do caboclo de lança, essa função simbólica é atribuída ao cravo. E ainda tem os óculos espelhados, né, que são entendidos dentro dessa lógica religiosa como instrumentos para refletir o mal olhado, afastar a energia negativa e proteger o brincante durante o cortejo. Tudo isso nos ajuda a compreender que a gente está diante de algo que vai além da expressão artística, entende? Há um sistema de crenças, de práticas, de rituais e de espiritualidade ativa que sustenta essa manifestação cultural. A fé cristã afirma que toda consagração espiritual, toda proteção e toda mediação pertencem exclusivamente ao Senhor. A Escritura nos lembra que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, lá em 1 Timóteo 2,5. Quando nós compreendemos os significados espirituais por trás dessas expressões, queridos, nós somos convidados a refletir. A que está direcionada essa prática? De onde vem a proteção buscada? Em quem está depositada a confiança espiritual? Essa reflexão, ela não nasce do mundo, mas da fidelidade ao evangelho. Porque o cristão, ele não vive apenas pela beleza da forma, mas pela verdade do conteúdo espiritual que sustenta cada prática da nossa vida. Por isso, ao olhar para um caboclo de lança, ir para o maracatu rural ou para um homem da meia-noite, ou o que quer que seja, nós somos chamados a ir além da superfície, a manter os nossos olhos firmes em Cristo, que é o Senhor da nossa história, da nossa cultura, enquanto o seu povo e da nossa espiritualidade. Nós poderíamos ainda falar sobre muitas outras manifestações culturais do nosso estado e as implicações espirituais delas, gente. A sensualização presente no frevo, a identidade ocultada dos papangus que tem por foco assustar, zombar, provocar, a conexão mística ancestral promovida pelos caboclinhos, a permissividade de tudo que pode no galo da madrugada, né, que tem recordes aí de promiscuidade, de adultério, de lascívia. Gente, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre tantas e tantas outras expressões que fazem parte do carnaval do nosso país e do nosso estado. Existem muitas manifestações culturais, muitas linguagens, muitos símbolos. Eu citei apenas algumas delas, dei apenas uma pincelada. A gente poderia se aprofundar em cada uma delas, trazer ainda mais detalhes, trazer ainda mais outras expressões, outras histórias, outros contextos. Mas o objetivo dessa conversa não é e nunca foi esgotar o assunto. O propósito sempre foi ajudar você a compreender por que, enquanto cristãos, nós escolhemos não brincar o carnaval e não compactuar com essa festa. E essa escolha, ela não nasce de um preconceito cultural, nem de uma ignorância histórica, muito pelo contrário. Ela nasce justamente do conhecimento. Porque, embora o carnaval seja frequentemente apresentado como uma festa apenas cultural, multicultural e popular, nós vimos que ele não se limita à cultura. Ao longo da história, desde suas raízes mais antigas até as suas expressões contemporâneas, o carnaval ele carrega elementos sincréticos, componentes espirituais, valores simbólicos e práticas que eles entram em conflito direto com a cosmovisão do reino de Deus. E aqui é importante dizer com clareza, nós respeitamos a expressão religiosa de todas as pessoas. Defendemos o direito de cada um fazer suas próprias escolhas. Mas enquanto cristãos, nós vivemos a partir de uma regra de fé e prática. Nós cremos que a palavra de Deus orienta não apenas aquilo que nós fazemos dentro da igreja, mas também a forma como nos posicionamos no mundo. E quando nós olhamos para aquilo que é celebrado, incentivado e legitimado no carnaval, a exaltação dos excessos, a erotização do corpo, a suspensão dos limites morais, a embriaguez, a violência, em muitos casos, práticas espirituais explícitas, nós percebemos que isso é completamente contrário à cultura do reino. O apóstolo Paulo nos exorta de forma muito clara em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O evangelho ele não nos chama para copiar o mundo, mas para sermos transformados. Não para nos moldarmos à cultura, mas para vivermos como sal e luz dentro dela.
Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 18, ele declara algo profundamente revelador. Ele diz assim: olha, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que eu fosse preso. Mas agora o meu reino não é daqui. Queridos, essa afirmação não nos chama ao isolamento, mas ao discernimento. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós participamos da sociedade, mas nós não adotamos seus valores quando ele se opõe ao reino de Deus. O apóstolo Paulo fala ainda, nos adverte ainda, no 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, o seguinte: que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso, nós não cremos que o carnaval seja apenas uma expressão cultural neutra. Existe ali um ambiente espiritual, uma lógica, um espírito que se opõe à sobriedade e à santidade e ao senhorio de Cristo na nossa vida. E aqui vai uma pergunta pastoral muito simples, mas profunda. Você consegue imaginar Jesus no meio do carnaval? Porque se você não consegue imaginar Jesus ali, então você também não deveria se imaginar ali. Porque nós somos chamados para refletir Cristo, nós somos corpo dele, nós somos embaixadores do reino. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo e por isso devemos buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Nossa alegria, nossa celebração e a nossa liberdade não nascem do excesso, mas da redenção. Essa não é uma palavra de condenação, mas é um chamado à consciência espiritual, à santidade, a uma fé vivida com maturidade. Porque em tempos em que o mundo chama você para a folia, o Espírito Santo chama você para uma vida, para a luz, para a presença de Deus. Queridos, existe um ponto central na fé cristã. Quando nós conhecemos a Cristo, a Ele somente nós prestamos culto. A nossa adoração não é compartilhada, não é fragmentada, não é negociável, independente da cultura que nós estamos inseridos. Ela pertence inteiramente ao Senhor. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Lá em Deuteronômio, no coração da lei, o Senhor ele declara: não terás outros deuses além de mim. Esse não é apenas um mandamento antigo, é um princípio eterno. Deus ele não divide sua glória, ele não aceita ser apenas mais uma opção no meio de tantas outras expressões, crenças ou valores. Ele é Senhor absoluto. Jesus reforça esse ensino quando diz no Evangelho de Mateus o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Mateus 6, 24. Talvez alguém diga: Renata, isso soa muito forte. Sim, é forte porque o evangelho é sério. O chamado de Cristo nunca foi superficial. Ele sempre exigiu decisão, renúncia e entrega. O problema não está apenas em participar, mas em validar, admirar, normalizar e até celebrar aquilo que, à luz da palavra, Deus não aprova. Achar bonito o que Deus não acha, desejar o que Deus não deseja, romantizar o que Deus não romantiza. Quando nós olhamos, achamos bonito, elogiamos ou romantizamos determinadas práticas, nós precisamos nos perguntar com honestidade: isso glorifica a Deus? Isso reflete o reino? Porque vamos combinar, na prática, o que vemos nesse contexto, gente, são famílias sendo feridas, lares sendo destruídos, adultério, embriaguez, a violência alcança índices extremos. É só acompanhar os dados. Exploração do corpo, gravidez indesejada, banalização da sexualidade, amigos competindo para saber quantas bocas beijaram no carnaval, com quantos ficaram, com quantos se deitaram. E os índices revelam aumento de doenças sexualmente transmissíveis, abusos sexuais, mortes. Entenda, não é uma crítica às pessoas, é uma constatação de uma realidade que se manifesta nesses ambientes, nessa festa e nesse período. E aqui eu quero refletir com você. É possível entrar numa carvoaria vestindo roupas brancas e sair completamente limpo, sem que se suje com a fuligem? A resposta é não. Pois bem, a Bíblia, ela nunca nos chamou para testar os limites do pecado, muito pelo contrário, mas para fugir dele. Nunca nos chamou a flertar com aquilo que nos contamina, mas para viver em santidade. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós somos um povo separado, entenda, não por arrogância, mas por identidade. Nós respeitamos as pessoas, respeitamos as culturas, respeitamos as expressões religiosas, isso é um valor cristão. Mas respeito não significa adesão, amor não significa concordância. Nós temos uma cultura, e a nossa cultura é a cultura do reino de Deus. A nossa referência não é a multidão, não é o calendário cultural, não é o que está normalizado socialmente.
A nossa referência é Cristo, é sob essa perspectiva que nós vivemos, é sob essa verdade que nós pregamos, é sob esse senhorio que nós escolhemos andar. Porque nós fomos chamados não para refletir o mundo, mas para refletir o céu. E quando Cristo ele governa o nosso coração, nossas escolhas passam a ser expressão da nossa fé, da nossa adoração e da nossa obediência. Além de tudo isso, há um ponto que nós, como cristãos, não podemos ignorar. Nós fomos chamados para sermos testemunhas vivas. A nossa fé, ela não se limita ao que nós dizemos com os lábios, mas ela se manifesta de forma concreta na forma, na maneira como nós vivemos, escolhemos e nos posicionamos nesse mundo, gente. A pergunta que precisa acompanhar a nossa caminhada é simples, mas profundamente confrontadora. O que é que Jesus faria se estivesse no lugar? O apóstolo Paulo ele escreve aos Tessalonicenses e faz uma oração poderosa pela igreja. Ele diz assim: ó, o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Perceba que a santificação ela não é parcial. Deus não deseja apenas uma parte da nossa vida consagrada a Ele, uma fatia, mas a totalidade do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Isso inclui nossas escolhas, nossos ambientes, os vínculos e até aquilo que a gente decide celebrar. E diante disso, nós precisamos perguntar com sinceridade: o que é que se busca no carnaval? Aquilo que se encontra ali edifica a nossa fé? Conduz à santidade? Aproxima de Deus? Porque se nós formos honestos diante do Senhor, a resposta é clara. Não é isso que encontramos ali. Talvez alguém esteja até dizendo: eu estava em dúvida, será que eu vou? Será que eu não vou? Meu irmão, minha irmã, leve essa dúvida à presença de Deus. Coloque essa pergunta diante da cruz. Pergunte com humildade: Jesus faria isso no meu lugar? A palavra, ela nos ensina que nós não fomos chamados para simplesmente seguir a corrente do mundo. Muito pelo contrário, nós somos chamados a andar na contracorrente. Nós somos chamados para a santidade, para um estilo de vida que aponta para o reino, mesmo quando isso exige renúncia. O nosso corpo, a Bíblia afirma, é templo do Espírito Santo. Os nossos olhos devem contemplar aquilo que glorifica a Deus. A nossa boca deve proclamar aquilo que edifica. As nossas atitudes devem refletir o caráter de Cristo. Se nós estamos nadando contra a corrente, não faz sentido nos lançarmos em meios que nos puxam para trás, que nos afastam daquilo que nós professamos crer. A fidelidade ao Senhor, ela exige escolhas claras, posicionamentos firmes e um coração totalmente rendido. O nosso viver precisa ser coerente com a nossa fé e as nossas decisões precisam glorificar a Deus. E aqui eu quero falar algo para você que é pai, que é mãe de uma criança em idade escolar ainda. Aquilo que você ensina ao seu filho, que você permite que o seu filho faça, traz eco sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade. Se você desde cedo permite que o seu filho vá brincar o carnaval da escola e diga: não tem nada demais, é na escola, são os coleguinhas, é só diversão, você está indiretamente semeando nele ou nela a ideia de que não tem nada demais brincar o carnaval, é até divertido. A palavra de Deus diz, no entanto, o seguinte: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando adulto ele não se desviará. Mas se desde cedo ele foi ensinado que não tem nada demais, que aquilo é parte natural dos seus dias, do seu calendário, quando adulto, que autoridade você vai ter para dizer o contrário? Faça escolhas conscientes desde já, ensinando o seu filho o caminho que ele deve andar. Ministre sobre o coração dos seus filhos, pastoreie o coração da sua criança, ensine o que essa expressão cultural representa, para que em tudo Cristo seja visto em nós. Aqui em casa, nós fizemos essa escolha desde cedo. Nós temos 2 filhos que ainda são crianças e ainda estão em idade escolar. Eles não participam das festividades de carnaval da escola. Então, quando sai o calendário ali da escola no início do ano, que tal dia vai ser a festinha do carnaval, nesse dia nós nem levamos para a escola. E ainda fazemos questão de enviar uma mensagem à professora sobre o porquê da ausência deles nesse dia, para que em tudo Cristo seja visto em cada um de nós. E aí, diante disso tudo, alguém pode perguntar com sinceridade: então eu faço o quê? Eu fico trancado dentro de casa até chegar a quarta-feira de cinzas? É uma opção, mas cabe uma reflexão intencional aqui. Há muita gente morrendo sem Jesus lá fora, não é verdade? E o que é que nós podemos fazer? Qual é a nossa postura como cristãos? Renata, como alcançar pessoas?
que, especialmente nesse período de carnaval, estão sem rumo, sem propósito, vazias por dentro? Essa é uma pergunta legítima. E a resposta não é o isolamento indiferente, mas é uma missão cheia de amor. Enquanto muitos correm atrás da alegria passageira, de uma alegria breve, Deus ele levanta homens e mulheres dispostos a anunciar uma alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas. É por isso que existem iniciativas de evangelismo durante o carnaval espalhadas pelo nosso país, como o Movimento Viva, por exemplo, que a nossa igreja apoia e que caminha em parceria com outras comunidades cristãs. Pessoas que, em vez de se misturarem com o espírito da festa, se levantam como luz em meio à escuridão, levando a palavra de Deus àqueles que estão feridos, confusos e espiritualmente cansados. Ao longo dos anos, nós temos visto testemunhos profundos e reais, vidas transformadas, histórias restauradas, pessoas que chegaram completamente sem direção e que, ao se depararem com o amor de Cristo, encontraram um novo sentido para viver. Isso não é marketing, não é emoção vazia. É o poder do Evangelho. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo aos Romanos no capítulo 1, no versículo 16. O carnaval para muitos revela não apenas uma festa, mas um vazio existencial. E é justamente nesse cenário que o amor de Deus se manifesta de forma ainda mais clara, onde o pecado abundou, a graça superabundou, onde há confusão, o Espírito traz direção, onde há feridas, Cristo traz cura. Por isso, se existe ainda alguma dúvida no seu coração, eu te convido, reflita, ore, coloque-se diante de Deus, peça discernimento, peça sabedoria, mas corte da sua vida tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não glorifica a Deus e que apenas corrói a mente e o coração aos poucos. Nesse tempo, escolha a oração, escolha interceder. Se você não vai para a rua evangelizar, nem tem condições espirituais para isso, esteja em casa, espírito de oração, ore pelos jovens, pelos voluntários que estarão nas ruas anunciando a verdadeira luz. Ore para que corações endurecidos sejam quebrantados, para que olhos espirituais sejam abertos, para que vidas sejam arrancadas do engano e conduzidas à verdade do Evangelho. Porque existe, queridos, apenas um que pode preencher o vazio do ser humano. Existe apenas um que salva, que liberta, que restaura completamente. E o nome dele é Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra fonte de vida. E que em tudo sejamos achados fiéis ao chamado que nós recebemos para a glória única e exclusiva de Deus. E que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.